Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia. Eu sou o Lauro e este é o nosso 13º capítulo, o capítulo 13 da história do Litoral Norte. O presente capítulo, então, ele fala da escravidão, né? A escravidão, que é um tema meio indigesto aqui no Litoral Norte, né? Eu estava na 5ª série, no 5º ano primário, e a minha professora trabalhou a questão da escravidão. Eu fiquei muito impressionado. E eu pedi para ela que me indicasse, que me emprestasse um livro sobre a escravidão aqui no Litoral Norte. E ela me disse: olha, não existe esse livro, né? E eu esperei meio século para ler esse livro. E quando eu me dei conta de que ninguém ia escrever esse livro, eu me obriguei a escrever, que é esse aqui. Não é a única coisa escrita sobre a escravidão no Litoral Norte, mas em forma de livro e em forma de uma narrativa que dá toda uma visão geral da escravidão aqui. E esse livro é o único. Então, é estranho isso a princípio, né? Muito estranho, né? Pela importância que teve aqui o braço negro no Litoral Norte. Então, eu me pergunto de quantos capítulos a gente precisaria aqui para falar da escravidão, né? Daqui na nossa região. Então, se eu chamo assim a escravidão um tema, nós temos muitos subtemas. Esses livros que eu escrevo, eles têm pelo menos uma importância. Eles dão assim uma ideia do quanto a gente não sabe e dão uma ideia do quanto se precisa pesquisar. E se a escravidão é um tema, assim, nós didaticamente falando, nós teríamos assim muitos subtemas, né? Temos que falar aqui sobre os maus tratos a que estavam submetidos os escravos. Temos que falar aqui, aí para frente, sobre todo o processo de resistência que os escravos ofereceram. Temos que falar aqui de todo o comércio que envolvia as pessoas escravizadas, né? Todo o processo de compra e venda. Temos que tratar aqui também, aí para frente, nessas redes de parentesco estabelecidas entre as pessoas escravizadas. Eu estou concluindo agora um livro sobre as alforrias, as manumissões, né? Alguns casos de emancipação de escravos, aqueles que conseguiram se tornar livres, né, aqui no Litoral Norte, né? Trata da liberdade, do sonho da liberdade, né? Da esperança de liberdade, esse próximo livro que eu tô lançando, né? Talvez esse ano, mais para o final do ano. Mas sempre nessas pesquisas, eu sempre me preocupo com aquilo que a gente tem de particular aqui.
aquilo que é específico nosso, aqui da nossa região. Porque nessas novelas de época da Rede Globo, do século XIX, que tratam da escravidão, nos levam a pensar que a escravidão ela se deu de uma maneira uniforme em todo o Brasil, e enquanto que, na realidade, o que a gente observa é que em cada região a escravidão se deu de uma maneira particular, né, em função daquela realidade local. Né? Então, eu já posso adiantar que nós sabemos que, depois da tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso sobre a escravidão aqui no Rio Grande do Sul, a gente costuma dizer assim que o pior local de trabalho que se verificou na escravidão do Rio Grande do Sul foram lá nas charqueadas, principalmente na região de Pelotas. Sim, mas daí eu afirmo, eu já adianto para vocês, o segundo pior martírio da escravaria do Rio Grande do Sul foram os canaviais do litoral norte do Rio Grande do Sul. Né? E é uma particularidade já estou levantando aqui uma particularidade do nosso escravismo aqui. Né? O segundo maior horror, né, se deu aqui, da escravidão. E o título do capítulo se chama Escravidão em Minifúndio. Isso aí é uma coisa interessante, muito interessante, né? Porque o tamanho da propriedade vai determinar o tipo de economia, o tipo de mão de obra, né? Existe o tamanho das escravarias, o tamanho das senzalas, né? Existe alguns conceitos assim que os demógrafos e os historiadores usam, que é razão de africanidade, razão de masculinidade, que seria assim, ó, a nossa sociedade aqui, ela sempre foi muito pobre, esse é um dado, né? A sociedade litorânea sempre foi uma sociedade pobre. Então, aqui nós tivemos o ingresso de muitos africanos, porque um africano ele é mais barato do que um crioulo, do que um escravo nascido no Brasil. Né? O africano ele ainda tem que ser trabalhado, tem que ser aculturado. Né? O crioulo, o escravo nascido aqui no Brasil, ele já nasce dentro da escravidão. Né? É um escravo diferente, por isso que ele vale muito mais. Aqui, pelo tipo de economia que se vai ter, a agricultura, olha que coisa interessante. Nesses minifúndios, aqui no litoral norte também houve um ingresso de muitas mulheres. Isso é o que se chama de razão de masculinidade, é quantos homens existe para cada 100 mulheres. É uma regra de 3 simples. Né? Então, quanto menor a razão de masculinidade, é menor a diferença, a quantidade de homens em relação às mulheres. Mas sempre se vai ter, em todas as regiões do Brasil, de um modo geral, mais homens escravizados do que mulheres. Então, aqui a nossa região, esta economia que nós estamos estudando aqui, a agricultura na encosta da serra, a economia agrícola, em razão dessa economia, em razão da agricultura, houve aqui um ingresso de mais mulheres em percentual do que em outras regiões. Isso significa o seguinte, ó, onde tem mulher engravidando. Né? E fazia parte do sistema se libertar um ou outro escravo de vez em quando, justamente para manter o sonho, a esperança de liberdade. É o que eu trato no próximo livro que eu estou lançando. Né? Havia sempre a esperança de um dia ser livre. Né? Então, o sistema dava um jeito, né, fazia parte do sistema libertar um que outro, né, justamente para alimentar esse sonho. E mulheres, por exemplo, poderia libertar uma mulher que ela já vive junto com um escravo, ela vai se manter nas mesmas condições, mesmo sendo uma pessoa livre, que ela vai ficar presa, né, à sua família e ao seu senhor, seu ex-senhor. Né? Então, a questão aqui é a seguinte, no litoral norte, a partir do momento que a gente tem
uma mulher libertada, isso significa o seguinte, que os filhos que ela vai ter serão livres. Mesmo que o pai seja escravo. Agora, a mãe sendo livre, todos os seus filhos, a sua prole, é livre. E a partir do momento que a gente começa a ter mulheres negras livres, começa a gerar aqui no Litoral Norte uma população negra não escrava, não escravizada. Por isso que os percentuais de pessoas negras não escravizadas aqui no Litoral Norte, ele é grande, ele é significativo, ele chama atenção, né? E isso se dá em razão do ingresso de mulheres, de mais mulheres, em razão da agricultura de minifúndio, né? Então, o historiador tem que fazer essas relações e a gente só vai se dar conta disso pesquisando, né? Então, eu falei que os piores horrores da escravidão no Rio Grande do Sul se deu lá nas charqueadas, né? Mas os escravos aqui no Rio Grande do Sul, eles foram empregados em todos os setores da economia. Por exemplo, assim, nos serviços não agrários, por exemplo, se via escravos em tropas militares, se via escravos na navegação, se via escravos no transporte de carretas, né? Nas cidades se encontravam os escravos na função de carregadores, de ferreiros, de sapateiros, de cozinheiros, de carpinteiros, de pintores, né? As mulheres nas cidades, como além dos serviços domésticos, como doceira, como lavadeira, como engomadeira, como cozinheira, como ama de leite, como arrumadeira, como passadeira, né? Se usava muito também as mulheres nas hortas que as famílias tinham, mesmo no município de Porto Alegre, né? As famílias tinham hortas, né? E se via muitas mulheres também nessas hortas, né? E a questão é que a maior parte dos escravos do Rio Grande do Sul estava vinculada ao mundo agrário, tanto na pecuária como na agricultura. Na pecuária, a mão de obra escrava não era assim essencial, né? Mas os escravos foram largamente usados nas estâncias, né? E na agricultura, além dessas hortas domésticas que eu falei, os escravos foram usados em 3 lavouras. Na lavoura de trigo, mas foi por um pouco tempo. Na lavoura do linho-cânhamo, que foi por muito tempo. E na lavoura de cana, no litoral norte, em Santo Antônio da Patrulha. Daí não, daí foi quase que todo o século XIX, né? Que se teve essa lavoura de cana trabalhada por escravos. Então é mais um dado interessante, porque o braço escravo foi determinante, né? Agora, diferentemente das estâncias, quando a gente fala em litoral norte, a gente sempre tem que ter bem claro assim, esses dois ambientes, né? A planície, onde se criava gado, e a encosta da serra da agricultura. A gente tem que ter bem claro isso sempre, né? Então, assim, diferentemente da pecuária, o escravo usa uma arma, ele pega o cavalo de manhã, ele sai para trabalhar, ele pode, inclusive, fugir com o cavalo, né? O Saint-Hilaire chegou a dizer que os escravos das nossas estâncias eram os mais felizes do país, né? Claro que ele exagerou, nós já vimos isso aqui. E o trabalho na roça, nos canaviais, é um trabalho completamente diferente. É um trabalho que se diz que havia a presença sufocante do senhor sobre o trabalhador, né? É o trabalho feitorizado, né? O feitor está ali com o chicote, né? O dia inteiro, né? Impondo a disciplina ao trabalhador. Por isso que diz que é uma presença
sufocante, né? E quando os historiadores falam em economia canavieira do litoral norte, a gente meio que força a barra. Eu, inclusive, uso essa expressão, né, economia canavieira, mas é forçar a barra porque a nossa produção de cana aqui é completamente diferente da economia canavieira do Nordeste, né? Lá no Nordeste se tem o latifúndio, aqui se tem o minifúndio. Lá se tem a monocultura da cana, aqui não. Nossos minifúndios se pratica a policultura. Lá no Nordeste a cana era plantada visando o mercado externo. Aqui os produtos da cana, da nossa cana, visavam o mercado interno. E o que é principal? Lá, as propriedades agrícolas se utilizavam de escravarias extensas, numerosas. E aqui no litoral norte, não. Aqui nós teremos assim, um escravismo de micro-senhores, né? As escravarias, as senzalas são diminutas, né? Então, mesmo que os nossos minifúndios fossem de policultura, né, a cana é o que se pode chamar assim de produto rei. Foi a matéria-prima que alimentou a economia aqui do litoral norte quase até a metade do século XX. Né? Porque os produtos da cana-de-açúcar eram as únicas mercadorias que a gente podia exportar com algum lucro. Né? O litoral norte carecia de vias de comunicação para se alcançar o grande mercado consumidor de Porto Alegre. Não tinha como aqui no litoral norte se levar um saco de feijão, um saco de milho para Porto Alegre por carreta. Não tinha como concorrer com esses produtos com os agricultores dos vales dos rios que desembocam em Porto Alegre. Gravataí, Sinos, Caí, Jacuí. Então, o que a gente tinha aqui de qualidade, que ninguém nos superava, que a gente tinha aqui de extraordinário eram os produtos da cana-de-açúcar e principalmente a cachaça, que era de uma qualidade extraordinária. Voltaríamos a falar sobre a cana, mas assim, essa outra produção que o nosso minifúndio tinha aqui, ele tinha um mercado local. Por exemplo, existia toda essa planície, existia todas essas estâncias, né? E quando eu falo assim, mercado local, mercado dessa população que vivia no campo, eu me refiro até ao litoral médio, até Mostarda, Tavares, né? Que é campo, né? É areal. Então, os produtos dos minifúndios tinham esse modesto mercado, né? Para o milho, para a mandioca, para a batata, para a moranga, para o aipim, feijão, frutas, né? Café, até café se plantava aqui, anis, né? E o estudo desses minifúndios, o estudo da economia minifundiária e da sociedade que se forma em função deles, é a primeira coisa que a gente tem que ver aqui sobre o escravismo, porque depois, quando nós viemos aí para frente, esses outros subtemas da escravidão, a gente tem que ter bem claro, né, esse tipo de economia que se praticava aqui. Então, assim, enfileirados aqui na encosta da serra, né, se formavam essas pequenas propriedades, né, policultoras,
tendo a cana de açúcar como o seu produto principal, né? E a sociedade era formada assim, ó, existia em cada uma dessas propriedades assim um núcleo formado pela família do senhor, a família senhorial, né, os escravos e os agregados, né? E a escravidão, ela não era a única forma de trabalho. A gente não pode imaginar que no litoral norte, trabalhador negro, escravo, trabalhando e do lado de cá o branco, dono, com chicote na mão. Não era assim. O litoral norte não foi assim. Por isso que eu digo, a gente tem que ver o que a gente tem de particular aqui na nossa região para contribuir com o estudo da escravidão em todo o Rio Grande do Sul, né? Havia aqui o trabalho. Havia nesses minifúndios também um trabalho não escravizado, trabalho livre, né? Em algumas propriedades mais, em algumas propriedades menos, né? E essa mistura de trabalho familiar livre com escravo me levou a chamar esse sistema de produção aqui de familiar escravista, nesse livro, né? Eu chamo minifúndios cuja mão de obra é familiar escravista, né? Mas o certo é que o braço servil era a peça fundamental da força produtiva, né? Era indispensável como instrumento de produção, né? Um elemento essencial. E foi a escravidão que fixou parâmetros, né, para todas as outras formas de trabalho e relações sociais. Engendrou aqui uma matriz de atitudes com efeitos degradantes sobre toda a força de trabalho, né? Os proprietários desses minifúndios, eles eram descritos de maneira, na documentação oficial, como lavradores. E esses lavradores aqui, pelo menos até a chegada dos alemães, eles eram de origem açoriana, né? E apesar de pobres, quase todos tinham escravos. É um dado também aqui do nosso escravismo, né? Não dá para dizer assim, a história da escravidão no litoral norte foi oculta por aqueles que escravizaram. Não, aqui quase todo mundo escravizou. Quase todo mundo tinha 1, 2 escravos que eram comprados à prestação, né? E não era difícil se obter um escravo até 1850, até enquanto perdurou o tráfico de africanos para cá, né? E pelo menos 1 ou 2 escravos todo mundo tinha. Por isso que eu chamo de um escravismo de micro-senhores, né? E muitas vezes esse 1 ou 2 escravos que o lavrador tem, muitas vezes é toda a riqueza que ele tem, muitas vezes, né? E muitos proprietários tinham poucos escravos e muito poucos lavradores tinham escravarias maiores, né? Eu peguei os inventários dos últimos 52 anos do escravismo aqui no litoral norte, somei os escravos que foram deixados como herança nesses inventários e dividi pelo número de inventários e cheguei ao seguinte resultado, de que as propriedades tinham em média 6,22 escravos. Esse era, digamos assim, 6,22 escravos por propriedade. Só que em seguida eu me dei conta de que esse número era um número falso, né? Porque nem todo mundo abria inventário quando
o proprietário do latifúndio morria? Geralmente os herdeiros se acertavam entre si. Né? O que tinha para dividir era terra e escravos. Se as pessoas tinham 1, 2, 3 escravos, ficava fácil para os herdeiros se dividir, se entenderem entre si. Então, o que eu me dei conta? 6 escravos por propriedade era entre aquela parcela da sociedade menos pobre. Era aquele senhor que tinha, né, alguns bens a mais do que a média, onde se fazia necessário se abrir um inventário. Então, assim, eu posso dizer então que a média de 6 escravos por propriedade se tinha naquela parcela, naquele segmento social menos pobre. Né? Daí sim. Por isso que eu digo que aqui é um escravismo de micro-senhores. Agora, voltando assim à natureza do trabalho, né? Voltando à natureza do trabalho escravo, nós podemos, já afirmamos aqui que foram os canaviais do litoral norte, né, os que apresentaram as piores condições de tratamento da escravaria na Grande do Sul. Aqui as condições de trabalho eram duríssimas, né? O tratamento era impiedoso. Né? E as tarefas que essas pessoas desempenhavam nos latifúndios eram penosas, eram árduas, pesadas, contínuas. Né? O preparo do solo para se erguer os canaviais se dava com ferramentas rústicas, né? Careta, pá, enxada, escavadeira. Por isso que a agricultura só foi possível, né, com a utilização da mão de obra escrava. Né? Eram trabalhos extremamente duros, né, que os açorianos não iam desempenhar. Não estavam preparados também, esses açorianos, né, para tarefas tão árduas. Né? A roça, né, era o setor da economia que empregava o maior número de trabalhadores em relação às outras atividades do mundo agrícola. Né? Era um martírio. Né? A vida era sofrida e os castigos que os escravos estavam submetidos eram constantes. Né? Os roceiros eram chamados esses escravos que trabalhavam na roça, eram chamados de escravos roceiros, eram também chamados de escravos de enxada. Né? Eles trabalhavam de sol a sol, eles não tinham especialização. Né? A roça era um ambiente brutal. Né? E os escravos trabalhavam, eram condições inumanas, porque os escravos trabalhavam descalços, mal vestidos, e expostos ao sol, chuva, frio. Né? E esses escravos de roça, os roceiros, eles perfaziam 3/5 ou 2/3, né, do contingente cativo na divisão social do trabalho. Né? E no minifúndio não havia assim um período do ano com menos serviço. Né? Na entre-safra da cana, eles tinham que derrubar novas áreas para a extensão das roças, tinham que roçar as coivaras para os novos plantios, né? Tinham que preparar o terreno, para receber as mudas na primavera. Né? Não havia também assim no minifúndio uma função que ocupasse o escravo o ano inteiro. Sempre tinha, por exemplo, uma cerca para ser feita, para ser consertada, sempre tinha uma valeta para ser aberta, para ser limpa, sempre tinha os caminhos, os carreiros, por onde as carretas passavam para ser consertados. Né? Serviço de carpintaria sempre se faziam necessários. Se usava muito aqui no litoral norte também os escravos na olaria. Não tinham máquinas para amassar argila, então os escravos eram usados para amassar o barro com os pés. Né? Não havia um tempo morto, né, durante o ano em que o escravo pudesse ser poupado. Né? E mesmo quando na propriedade não havia tanto trabalho, era comum o lavrador emprestar o seu escravo
o vizinho, né? Isso levava à exploração da mão de obra um tempo integral, o ano todo, né? Que coisa incrível. E mais um detalhe interessante também, a economia açucareira, ela não era só agrícola, né? Havia a agromanufatura, a parte industrial, digamos assim, né? Do beneficiamento do caldo. Esse ambiente aí era o ambiente do engenho, propriamente dito, né? E no engenho havia, assim, algumas tarefas, né, que eram mais complexas assim, que requeriam algum conhecimento, né? Não é fácil de fabricar cachaça, o açúcar, né? Sem uma mão de obra especializada aí, que geralmente era livre, né? Era muito fácil de se perder, né? A matéria-prima. E nesses engenhos, a mulher também era muito utilizada, muito empregada aí, né? Para moer a cana, para parar o caldo, né? Para enrolar as rapaduras, né? A mulher era muito utilizada. Mas, assim, a regra é que a mão de obra, o trabalho, era não especializado, né? O que não quer dizer que a gente não pudesse encontrar escravos em todos os setores produtivos aqui, né? No artesanato, havia um escravo curtidor, né? Que trabalhava com couro, escravo como sapateiro, pedreiro, domador, carreteiro, carpinteiro, cantareiro, que quebra pedra, né? Até com barqueiro, músico, né? Mas, assim, a regra geral é que a grande maioria estava trabalhando na roça e sem especialização alguma, né? Agora, de tudo isso que eu falei, o que é mais importante eu vou falar agora, né? Que eu gostaria, assim, que ficasse, né, marcado nesse capítulo é o seguinte: eu sempre falo que a sociedade norte-litorânea era uma sociedade pobre. Sim, era, né? Só que havia aqui um segmento social que se considerava a elite, como hoje, né? Tem um segmento social assim que se considerava ali a elite. Naquele tempo era aquele pessoal que estava no topo, assim, do poder político e econômico, né? Eles eram senhores de um número maior de escravos do que a média, né? Eles eram os donos dos engenhos mais importantes, os engenhos maiores, né? E eram os que detinham influência nas relações sociais aqui, né? Geralmente, os homens tinham, antes do nome, um pré-nome que era major, capitão, coronel, tenente, né? Que eram essas patentes aí da Guarda Nacional, das milícias, né? Então, e em outras funções públicas também, como juiz de paz, né? Como delegado de polícia, né? E essas pessoas necessariamente tinham que ser alfabetizadas, porque eles tinham que escrever, tinham que ler. E o fato de serem alfabetizados também dava algum certo prestígio social, né? Num mundo onde quase todo mundo era analfabeto, né? Então, assim, ó, somente na aparência eles eram ricos. Esse poder que eles tinham é um poder local. Porque essa economia canavieira, ela era de um rendimento muito escasso, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês desta elite, entre aspas, aí, isso é profundamente lamentável, né? O litoral norte do Rio Grande do Sul foi a primeira porção disso que se entende por Rio Grande do Sul hoje, que foi o primeiro pedaço que os portugueses tomaram dos espanhóis. O Rio Grande do Sul começou aqui. E esta região aqui foi a última a entrar no mapa do Rio Grande do Sul, a ser integrada ao Rio Grande do Sul. Nós vivemos aqui num isolamento até a década de 40 do século XX.
né? Nós só entramos no mapa a partir dos anos 40 do século XX. Por que isso? Quando a gente anda pelo Rio Grande do Sul, a gente vê cidades assim como Pelotas, como Rio Grande, Bagé, Uruguaiana, Santa Maria, Passo Fundo, Vacaria, Caxias, Farroupilha, Novo Hamburgo, cidades grandes, dinâmicas. Então, eu por muito tempo me perguntei assim, por que a gente não tem aqui no litoral norte uma cidade como uma cidade como essas que eu falei, né? Então a explicação é a seguinte: esse historiador aqui explica da seguinte maneira: ó. Essa elite da qual eu falei, eles se negaram a cumprir um papel histórico que a eles estava reservado. Eles tinham que ter canalizado para aquele embrião de cidade que surgia aqui os lucros do meio rural. Esses recursos, essa renda que eles tinham na economia canaviera, mesmo pequena, eles tinham que ter canalizado para a indústria, para o comércio e para os serviços aqui, para o entorno da igreja, para aquele embrião de cidade que surgia. Quando eu falo indústria, eu estou falando nas fabriquetas artesanais. Poderíamos ter aqui tamancarias, fábrica de tamanco, fábrica de barris, tanuaria, selarias, para trabalhar com couro, colaria, ferraria. Né? Isso gera emprego gera renda, que dinamiza o comércio, por sua vez. Então, o que esses senhores fizeram? Esses senhores pegaram a renda que eles tinham lá no meio rural e aplicaram em escravos. Não havia banco aqui, não havia outros investimentos com a liquidez, por exemplo, né? Escravo. Então, era uma forma de entesouramento que eles tinham. Né? Então, assim, quando se diz que fulano tinha 30 escravos, na verdade, os 30 escravos era tudo que ele tinha. Ele não tinha 30 escravos porque era rico. Não, os 30 escravos já eram toda a riqueza que ele tinha. Então, assim, todas as cidades, elas crescem porque elas conseguem atrair a renda do meio rural. E o que esses nossos senhores fizeram? Eles aplicaram escravos. Né? E não cumpriram esse papel histórico que a eles estava reservado. Eles são nomes de rua aqui hoje pela cidade. E esta elite que existe hoje aqui, estúpida, muitas vezes, né? Alguém chega para mim e diz assim: historiador, tu é um cara tão legal, tão dedicado nas tuas pesquisas, por que tu não estuda a biografia do fulano? Por que tu não estuda a biografia do Beltrano? Porque esse negócio de pesquisar escravidão, pesquisar índio, isso aí não dá prestígio para um historiador. Quer dizer, eu ainda tenho que ouvir isso. Né? Eu acho que eles não mereceriam ser nome de ruas na nossa cidade. Né? E o tamanho da nossa cidade, não é que uma cidade tenha que ser grande ou uma cidade tenha que ser pequena, não é isso. Só que uma cidade, quanto maior, mais oportunidades as pessoas têm. Por isso que existe um fluxo natural das pessoas em direção às cidades maiores. Né? Então, nossa cidade, a cidade de Osório é uma cidade muito bonita, muito limpinha, muito bacana de viver aqui. Sim, nada contra, né? Mas ela poderia ser um pouco maior, caso aqueles senhores tivessem feito o que a eles estava reservado. Então, eu falei hoje de economia minifundiária, porque isso vai ser essencial
e esse conhecimento vai ser essencial, quando a gente tratar desses outros subtemas da escravidão que a gente vai ver agora para frente aí. Tá? Então, por hoje, era isso, e muito obrigado pela paciência. Tchau.